Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Esse é o episódio número 14. Se você ainda não assistiu às questões anteriores, sugiro fortemente que depois que você assistir a esse vídeo, você clique aqui na playlist de questões comentadas para você ver as outras questões. Lá tem muitas dicas que podem te ajudar na sua preparação. Então a questão de hoje é uma questão da FCC TRF terceira região. É uma questão que eu chamo de híbrida ou questão mista. Por quê? Ela vai trabalhar nesse contexto aqui, especificamente dessa questão, ela vai trabalhar dois assuntos em uma única questão. Um dos assuntos é bastante explorado pela FCC, o outro nem tanto, não cai tanto assim nas provas, mas é fundamental que você saiba, porque esses assuntos secundários também podem fazer a diferença na hora da resolução da questão. Então, qual é a estrutura dessa questão mista, dessa questão híbrida da FCC, que a FCC tem explorado nas últimas provas? A estrutura é bastante simples. Nós temos aqui um primeiro comando, atente para as afirmativas abaixo. Nós temos, depois disso, 3 afirmativas nessa questão, especificamente nessa, 1, 2, 3. E aqui, no final, nós temos propriamente o comando da questão que diz o seguinte: está correto o que consta em. Qual é a melhor forma de você resolver essa questão sem ficar perdendo muito tempo? Ou seja, aquela forma objetiva e bem direto ao ponto que eu gosto de mostrar aqui para você. Porque na hora da sua prova você não tem tempo para ficar pensando em todas as regras gramaticais, pensando em toda a teoria que você estudou. Não, tem que ser algo bem objetivo, bem simples e direto ao ponto. Vou mostrar para você isso passo a passo, como você vai fazer para resolver essa questão. Então vamos analisar a primeira afirmativa. Ela diz assim, ó: em presta homenagem às potências dominantes, o sinal indicativo de crase pode ser suprimido, excluindo-se também um artigo definido, sem prejuízo para a correção gramatical. Qual é o problema desse tipo de comando? A FCC coloca muitas informações para você, e se você simplesmente ler de forma passiva, você acaba acreditando em tudo que a FCC colocou para você na alternativa. Então a minha primeira dica é: faça a leitura de maneira ativa. Você precisa confirmar se realmente isso que está escrito aqui é verdade ou não. Então vamos lá. Lendo novamente. O sinal indicativo de crase pode ser suprimido. Opa! Então, para eu saber se ele pode ser suprimido, eu preciso em primeiro lugar saber por que aparece esse acento indicativo de crase aqui. É uma regra geral? É uma regra de locução adverbial? É uma exceção? É um caso facultativo? Por que aparece esse acento indicativo de crase aqui? Veja que a explicação é muito simples. Quem presta homenagem a alguma coisa dentro desse contexto. Então, o termo anterior pediu uma preposição. E depois nós temos as potências. Potências é um nome, logo ele vai admitir um artigo definido. Então eu tenho a preposição, que é uma exigência do termo anterior, e tenho o as, artigo, deixe-me colocar aqui embaixo, artigo que é admitido pelo nome potências. É por isso que aparece o acento indicativo de crase aqui. Agora que eu já sei por que ele aparece, fica mais fácil de eu afirmar se ele pode ser suprimido ou não. Então ela fala, ó, pode ser suprimido, excluindo-se também o artigo definido. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou excluir o artigo definido, e aí o que vai acontecer? Aparece apenas uma preposição. Se eu tenho apenas uma preposição, eu não tenho motivo algum para colocar o acento indicativo de crase. Porque o que é a crase, afinal de contas? É a fusão em dois elementos iguais. Se eu tenho apenas um elemento, eu não tenho uma fusão. Então eu posso perfeitamente trocar esse as que está aqui
deixe-me fazer o seguinte, para não ficar confuso, eu vou escrever aqui em cima qual é a proposta de reescritura da FCC. Então, presta homenagem, o artigo vai ser excluído, então eu tenho apenas uma preposição, a potências. E vou colocar aqui reticências. Então, presta homenagem a potências. Este A é apenas uma preposição, não há qualquer tipo de dúvida. A gente não vai colocar o acento grave aqui, porque eu só tenho um elemento, ok? Então, excluindo-se também o artigo definido sem prejuízo para a correção gramatical. É lógico que não vai haver prejuízo para a correção gramatical. A frase está escrita de maneira correta porque apareceu aqui a preposição, que é uma exigência do termo anterior, e o artigo, nesse contexto, não apareceu porque o nome potências não está determinado. Logo, a número 1 está totalmente correta. Vejamos o que a gente consegue eliminar. Veja, letra A, não consigo eliminar. Apareceu o número 1 aqui. Letra B, também não consigo eliminar. Letra C, também não consigo eliminar. Mas a letra D, eu consigo. Apareceu apenas a 2 e nós vimos que a 1 está plenamente correta. Letra E, eu também consigo. Não apareceu a número 1 aqui e nós vimos que ela está totalmente correta. Então, apenas com essa informação, fazendo a leitura direcionada, eu consegui eliminar duas alternativas. Vamos analisar a segunda afirmativa para a gente conseguir eliminar mais algumas alternativas. Veja a número 2. O acento em tem, no segundo parágrafo, eu recortei apenas o período em que aparece aqui a forma verbal tem, é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular tem, diferentemente do acento aplicado a porém, devido à tonicidade da última sílaba terminada em em. Olha que comando gigantesco, que afirmativa longa, com muitas informações. E para você não cometer erro na hora da prova, como eu falei anteriormente, a minha dica é que você faça uma leitura ativa. Você a todo momento precisa questionar se realmente essas informações são corretas. Nós vamos fazer isso agora. Veja, o acento em tem é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular tem. Opa, então eu posso dividir essa questão aqui. Aqui eu tenho uma outra parte dessa afirmativa. Vamos julgar a primeira parte porque fica bem mais fácil. Ora, o período é todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Quem tem como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto? Todos os objetos reunidos ali. Esse é o sujeito da oração. Eu posso trocar esse sujeito todo por uma pessoa gramatical? Posso. Que pessoa é essa? Eu posso trocar por eles. Eles têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Está perfeito. O que acontece aqui? Eu tenho a forma verbal tem com acento circunflexo justamente para marcar que o verbo está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque nós temos um sujeito que também está na terceira pessoa do plural. É por isso que a forma verbal tem deve aparecer com o acento circunflexo. Lembra daquela estrutura? Ele tem e eles têm com acento circunflexo. Esse acento vai diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Qual é o nome desse acento? Acento diferencial, porque ele diferencia, de número, porque ele marca a terceira pessoa do plural. Isso significa que a primeira parte da nossa questão está ok. O acento em tem é de caráter diferencial, ele é um acento diferencial de número, como nós vimos aqui anteriormente, em razão da semelhança com a forma singular tem. Está perfeito. Aí ele segue. Diferentemente
De quê? Do acento aplicado a porém, devido à tonicidade da última sílaba terminada em em. Então agora a gente precisa justificar o acento da palavra porém. Veja que aqui nós temos primeiro duas sílabas, porém. Qual é a sílaba mais forte? Urém. Eu falo porém. A tonicidade, a sílaba mais forte, acontece na última sílaba. Então, como eu faço a classificação dessa palavra quanto à sílaba tônica? Eu digo que essa palavra é uma oxítona. Ou seja, o que é uma palavra oxítona? A sílaba tônica está na última sílaba, portanto ela é uma oxítona. Só que isso justifica a acentuação dessa palavra? Não. Apenas dizer que ela é uma oxítona não está justificando a acentuação gráfica de porém. Eu preciso especificar a regra. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, podem ser seguidas ou não de S, e as terminadas em ou ens. Opa, agora sim, apareceu o em aqui. Então a justificativa é de que essa palavra é uma oxítona terminada em em, por isso ela recebe acentuação gráfica. E é exatamente isso que a FCC fala nessa segunda parte. O acento aplicado a porém é devido à tonicidade da última sílaba, ou seja, ela é uma oxítona terminada em. Está totalmente perfeita. Número 2 está certa, portanto. Vamos analisar agora as alternativas. Veja que a letra A eu não consigo eliminar, mas a letra B eu consigo, e a letra C também apareceu aqui a 1 e a 3, e nós vimos que a número 2 está totalmente correta. Isso quer dizer que nós já sim achamos a nossa resposta, número 14, letra A de amigo. Veja que somente analisando duas alternativas a gente facilmente chegou à resposta. Por que isso, professora? Qual é a mágica aqui? Não existe mágica. O que existe é leitura direcionada e simplesmente você aplicar aquilo que você está estudando na parte teórica. Não adianta somente estudar teoria e não saber resolver as questões, aqui no caso da Fundação Carlos Chagas. Mas se você estiver fazendo concurso para outra banca organizadora, eu repito, não adianta você somente estudar a parte teórica. Você precisa saber resolver as questões de uma forma simples, objetiva e direcionada. É claro que eu vou fazer a análise da número 3 e ela diz o seguinte: os acentos nos termos excelência e necessário devem-se à mesma razão. Qual é a justificativa de acentuação nessas duas palavras? Por que excelência recebe acento? Por que necessário recebe acento? Muito simples. Qual é a sílaba tônica? Eu falo excelência. Nós temos aqui, ó, a tonicidade, eu vou marcar assim, dessa forma, em lém. Isso quer dizer que nós estamos agora com a tonicidade na penúltima sílaba. Se a tonicidade estiver na penúltima sílaba, a gente tem uma classificação para essa palavra. Qual é essa classificação? Temos uma palavra paroxítona, ok? Sílaba tônica na penúltima sílaba. E qual é a justificativa para a palavra excelência receber acento? Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Tome bastante cuidado com isso. Aqui nós temos um ditongo. Eu falo excelência. Aqui nós temos uma vogal e o i é uma semivogal. Então nós temos um ditongo. Essa é a justificativa da palavra excelência. Agora nós vamos ver, vou colocar aqui, ó, ditongo, somente para você saber. Paroxítona terminada em ditongo. Agora vejamos a palavra necessário. Ora, qual é a sílaba tônica? Onde está a tonicidade da palavra necessário? Necessário, necessário está aqui. Então, nós temos a divisão assim. Veja que aqui é a última sílaba. Nós estamos onde? Na penúltima sílaba. Somente lembrando que a gente faz a separação assim. Ne. E aqui eu tenho que separar esse dígrafo S
S, ok? Então aqui nós temos a última sílaba, aqui a penúltima. Ela é, portanto, uma paroxítona. Ótimo, é uma paroxítona. Como é que é a terminação dela? Necessário, necessário. Ora, eu abro a boca uma vez e pronuncio essas duas letrinhas. Significa que nós temos um ditongo também. Então a justificativa é que a palavra necessário é uma paroxítona terminada em ditongo. Logo, nós temos a mesma razão. Número 3, portanto, está certa. Com isso, nós comprovamos que a única resposta possível para o número 14 é a letra A de amigo. Então tome bastante cuidado com esse estilo de questão da Fundação Carlos Chagas. Veja quantas coisas nós anotamos. Eu sugiro fortemente que você faça aí a anotação no seu caderno ou, se você preferir, no Word. Enfim, faça essas anotações. Isso tudo aqui vai te ajudar na sua preparação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Clique aqui em gostei, nesse dedinho para cima, para eu saber que esse conteúdo é útil para você, que esse conteúdo faz diferença na sua preparação. E também, se você quiser aprender a resolver as questões da FCC bem passo a passo, da forma como eu mostrei aqui para você, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você obter mais informações sobre o curso Questões Comentadas FCC, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!